Santíssimo e adorado Deus, estamos aqui, ó Pai, para prestar adoração ao Senhor, ao Teu Filho amado Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Avó Rosa e o nosso grande profeta, Irmão Aldo. Irmão Aldo, que alegria, meu profeta, nós como família apostólica, mas principalmente desta congregação de Goiânia, que estão neste momento prostrados diante do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, para te exaltar, te louvar, te glorificar a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria. Irmão Aldo, aqui estão os teus filhos, é o fruto, irmão Aldo, do teu grande exemplo de profeta nesta terra, a família apostólica, nossos irmãos coralistas, músicos, regentes, ministério em geral vieram aqui hoje ao Santo Irmão Aldo para buscar uma palavra de aprendizado, uma palavra de alento para os seus corações, para que o nosso trabalho ainda prossiga na mais perfeita paz e união, representando o Senhor a este mundo, ó Santo Irmão Aldo. Agora eu suplico, irmão Aldo, que o Senhor abençoe todo o trabalho que será realizado daqui para frente. Desde a mensagem, o qual o nosso irmão regente irá passar aos nossos irmãos do coral, do ministério, que o Senhor abençoe ele, da sabedoria, a inspiração, para que com suas palavras ele possa os alimentar, os vossos corações, e que nós possamos, junto com o Senhor, irmão Aldo, prosseguir a nossa caminhada, que é até a vitória final. Certo, irmão Aldo, que esse trabalho já está em tuas santas mãos, porque quando começamos o Senhor já estava aqui para nos observar, para nós contemplar. O Senhor foi o primeiro a estar aqui, irmão Aldo. Muito obrigado, primaz. Muito obrigado, Santa Avó Rosa, Mãe Virgem Maria. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade gloriosa, o qual esta congregação de Goiânia hoje está tendo, estar representando o reino dos céus aqui nesta terra. Em teu nome santo, irmão Aldo, eu declaro este trabalho iniciado em teu santo e bendito nome. Amém. Nossos irmãos, por gentileza, podem tomar seus lugares. E agora eu passo a palavra ao nosso regente da congregação de Goiânia, representando aqui a sede de nossa igreja, o regente Ney. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom dia, que esse dia seja um dia maravilhoso para todos nós. Para mim é um prazer muito grande estar aqui em Goiânia com os irmãos. Sempre tive vontade de conhecê-lo de perto e hoje estou concretizando esse sonho de estar aqui com vocês. Tá bom? Irmãos, eu queria começar esta palavra de incentivo a todo o ministério, falando de uma coisa muito importante para todos nós. Se nós pararmos para pensar, a todo momento a gente está tomando decisão na nossa vida. Hoje, por exemplo, vocês acordaram, tomaram a decisão, tiveram a decisão de estar aqui na igreja. É uma decisão muito boa, né? Mas se a gente parar para pensar, vocês vão acordar amanhã, segunda-feira, vocês vão estar decidindo algo. A todo momento em nossa vida, nós temos que decidir. Acontece que muitas vezes, nós seres humanos, ligamos o botão do automático e confiamos nas nossas próprias convicções e não pedimos orientação para Deus, para a gente poder fazer a melhor decisão da nossa vida. Então eu trouxe até uma frase para vocês: ore pelas suas decisões, para não ter que orar pelas suas consequências. O que acontece? Muitos seres humanos, até apostólicos, até irmãos apostólicos, às vezes confia muito na sua pessoa, na sua vivência, na sua cultura, no seu estudo, e começa a decidir as coisas da sua vida sem pedir permissão para Deus. E muitas vezes não decide da melhor forma possível, porque decide sem orientação de Deus. E sabemos, irmãos,
que a decisão nossa, ela tem impacto a curto, a médio e a longo prazo. Então, tudo que a gente for decidir na nossa vida, às vezes, essa decisão vai reverberar por muitos anos em nossa vida, até na vida dos nossos filhos. Por isso, eu oriento a todos os irmãos, a hora que for tomar uma decisão, que coloque Deus na sua frente. Coloque a Santa Avó, o irmão Aldo, a Virgem Maria, Jesus, e peça a eles que te oriente, te dê sabedoria para você tomar essa decisão. Então não tem outro meio da gente não viver em oração. Nós apostólicos precisamos orar muito, muito mesmo. Não somente os apostólicos, mas o mundo inteiro precisa de oração. Hoje nós vemos o inimigo agir na vida das pessoas constantemente. E se a gente não estiver em constante oração, nós podemos cair em tentação, podemos se frustrar e até sair da igreja. Hoje eu acompanho bastante irmãos que às vezes sua vida não tem sucesso e ele culpa Deus porque ele não tem esse sucesso almejado em sua vida. Ele queria ter um emprego bom, queria ter uma boa família, mas não tem. Por quê? Suas decisões foram tomadas de acordo com a sua convicção. Ele não dobrou o seu joelho no chão e pediu para Deus direcionar a sua vida. E aí depois dá tudo errado, a pessoa sai da igreja e culpa a igreja. Não, vou sair da igreja porque a minha vida não melhora, eu queria estar dessa forma, não estou. Mas será que ele orou, pediu sabedoria para Santa Avó e para o irmão Aldo? Porque Deus, irmãos, Ele tem planos lindíssimos para a nossa vida. Nós não estamos aqui na terra para viver só no deserto. Às vezes nós passamos pelo deserto para crescermos, para sermos melhores. Mas Deus quer que o ser humano seja um ser humano feliz. Que nós apostólicos sejamos um ser humano feliz. Mas às vezes nós não damos esta oportunidade para Deus agir na nossa vida. Às vezes estamos na igreja há 10, 20, 30 anos e não se transformamos. A maior missão da igreja apostólica aqui na terra é transformar vidas. É transformar eu, você, ele, nós. E a cada reunião que nós viemos aqui na igreja, o objetivo é participar, é louvar, mas é também se transformar, sermos melhores a cada dia. Tá? Então a decisão, irmãos, ela precisa ser assertiva, ela precisa ser acompanhada com sabedoria, com inspiração. E para ter inspiração, para ter sabedoria, precisa de oração. A nossa igreja, se a gente for voltar lá atrás e observar como que foi constituída a nossa igreja, nós vamos ter certeza que Jesus falava com a Santa Vó Rosa através das orações. É Ele que orientou tudo o que nós fazemos hoje. E a oração naquele tempo, naquele começo da igreja, os irmãos oravam mais. E consequentemente recebiam mais bênçãos. Tudo de problema que tinha, a Santa Avó orientava os pastores, diáconos e os irmãos. Vamos orar a Jesus. Na reunião de quinta-feira, vamos ajoelhar, pedir orientação para Jesus. E essa orientação vinha. Jesus falava com os pastores, com a Santa Avó, com a missionária, com o bispo, através das orações. E por que não pode falar conosco? Eu acredito que Ele ainda continua falando, eu tenho fé. Mas nós precisamos dar esse espaço para Jesus falar intimamente com cada um de nós.
Então a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. Se você não tem costume de orar, começa com os mini hábitos. Começa com frases pequenas. Oh, meu Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Meu Deus, eu tenho uma missão difícil hoje. Preciso que o Senhor envie um anjo para ficar ao meu lado. Virgem Maria, estou com problema com meu filho. Não sei como criá-lo, não sei como orientá-lo. Me ajuda. Então são mini hábitos que vai levar você a se aproximar de Deus. E essas frases precisam acompanhar todos nós todos os dias. Levantou cedo, Deus, eu preciso que o Senhor envie um anjo para ficar comigo o dia inteiro. Sozinho eu não vou conseguir vencer. Então a oração, irmãos, precisa estar conosco a todo instante. Ela faz parte da nossa história. Ela faz parte da nossa vida. E a oração, irmãos, vocês podem ser bem íntimo de Deus, contar suas fraquezas, contar suas mazelas, pedir orientação. Quando tiver alguma coisa para decidir importante na sua vida, ore. Se você sentir o coração em paz, faça. Se sentir o coração turbulento, não faça. Mas às vezes mesmo Deus mostrando sinais, mostrando que algo vai dar errado, a gente vai lá com a teimosia e faz. Muitas vezes, quando nós cumprimentávamos o irmão Aldo na fila, para pedir alguma orientação, ele falava, mas você já está decidido a fazer isso, você está pedindo orientação, você não vai me obedecer. Muitas vezes a gente já vai com a ideia pronta. Eu acredito sim que você deve apresentar para Deus o plano A, o plano B, o plano C. Mas o plano que vai valer é o plano de Deus. E para a gente poder descobrir se o plano é de Deus, a gente precisa estar em convicção com Ele. Em oração com Ele. E merecer também a fala de Deus conosco. Tá? Irmãos, eu vejo aqui um povo feliz, o povo de Goiânia. Admiro muito vocês. Hoje pela manhã vocês acordaram, tomaram essa decisão de estar aqui. Vocês acham que o inimigo está feliz? Não está. Da mesma forma que a gente está aqui feliz, ele está, às vezes não tenho certeza, tramando algum plano para tirar nós do nosso caminho. A todo momento, isso vocês podem ter certeza. A todo momento. E uma das coisas que o inimigo faz, e é uma das primeiras coisas que ele faz, é tampar os nossos ouvidos. Já viu aquele adolescente que você não pode falar nada com ele? Não, eu sei, não quero ouvir. É um sinal. A primeira coisa que o inimigo faz com a gente é tampar nossos ouvidos. Porque se ele sabe, se a gente tampar os ouvidos, a gente não vai ouvir a voz de Deus. E quando a gente não ouve a voz de Deus, a nossa vida fica à deriva. Então tome cuidado. Por mais que você esteja errado, esteja passando por um momento difícil na sua vida, não deixe de ouvir seus pais, não deixe de ouvir os nossos pastores, não deixe de ouvir nossos regentes, porque Deus pode usar essas pessoas para falar com você e fazer a mudança na sua vida. Depois,
ele usa muito esfriamento espiritual. Aquela vontade que você tinha de vir na igreja, você já não tem mais. Tira a disposição da gente orar. A gente tem que tomar muito cuidado com a procrastinação. A gente fica só adiando. Amanhã eu faço, aí chega amanhã você joga para o outro dia. Então comece hoje. Se transforme hoje. Comece a orar mais hoje. Para que sua vida possa se transformar. As dificuldades da vida. Ah, Ney, se eu viver em oração, as dificuldades vão embora, não vai se aproximar de mim? Irmãos, as dificuldades da vida, elas aproximam o ser humano de Deus. Deixa nosso coração aquebrantado, mais humilde, no ponto certo de Deus falar conosco. Às vezes, nós, sem sabedoria, achamos que as dificuldades vêm na nossa vida para nos derrotar, mas não é isso. Como no começo eu falei, Deus não criou o ser humano para viver somente no deserto. Ele criou o ser humano para viver uma experiência aqui passageira que seja, mas que seja uma experiência boa, que nós possamos juntar tesouros para ganhar o reino dos céus. A nossa meta aqui, o nosso objetivo, o nosso propósito é ir para os céus. Então, irmãos, as dificuldades que você acha que veio para te derrubar, ela te mantém mais próximo de Deus. Bendita seja a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu, o problema que te faz buscar a Deus. Então, quando você deparar com uma dificuldade, intensifica mais a oração. Faça uma análise da sua vida, o que você precisa melhorar. E veja dessa dificuldade o que você possa tirar de bom para a sua vida. Não lastime, não reclame. Por mais que você esteja passando por uma dificuldade, Deus está do teu lado. Deus está te olhando. Ele não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Então, irmãos, as dificuldades, ela nos aproxima de Deus. Ela faz lembrar de Deus. Às vezes nós estamos numa sequência de vitória, de coisas boas na nossa vida, e a gente se anestesia por isso. E acaba esquecendo de Deus. Acaba esquecendo de orar, para de vir na igreja. Uma dica, irmão, se as coisas estão indo bem na sua vida, aí que você tem que agarrar na mão de Deus. Aí é que você tem que vir na igreja, para manter essa vivacidade. Mas muitos apostólicos, às vezes as coisas estão indo bem na sua vida, ele esquece de Deus. Ele esquece de vir na reunião. Isso acontece muito, às vezes, quando a gente tem uma condição financeira melhor. Às vezes Deus quer te dar um emprego melhor. Deus quer fazer você uma pessoa bem empregada, até para ajudar mais na obra. Mas você não enxerga na curva. Deus consegue enxergar sua vida lá na frente. E às vezes, se Ele te dá bonança, te dá riqueza, Ele vai te perder. Então, irmãos, o segredo é pegar na mão de Deus. É orar, é ter sabedoria. E quando a dificuldade bater na nossa porta, nós agradecer a Deus de pertencer a esta igreja e poder orar e pedir as bênçãos da Santa Avó Rosa e do santo querido irmão Aldo. Irmãos, Jesus, certa vez, foi visitar uma cidade. E quando Jesus visitava as cidades, a notícia corria. E todos esperavam Jesus com aquela maior alegria, porque sabia que Ele era o Rei dos Reis. Sabia que Ele realizava milagre.
E ele chegou nessa cidade e entrou dentro de uma casa. E a multidão tomou conta da rua. E naquela cidade existia um paralítico. E esse paralítico tinha uns 3 amigos que gostavam muito dele. E esses amigos foram ver Jesus. Na hora que eles estavam perto para ver Jesus, eles lembraram do seu amigo paralítico. Eles falaram: nossa, nós vamos ver Jesus, e quem realmente precisa não vai poder ver, porque ele está acamado e não consegue vir até aqui. O que esses amigos do paralítico fez? Foi até a casa do paralítico, pegou a cama dele, trouxe até esta casa, destelhou a casa, desceu com a cama com o paralítico deitado até os pés de Jesus. E Jesus realizou o milagre. Os amigos do paralítico levou ele até Jesus. Agora eu falo com os jovens. Os amigos de vocês estão levando vocês para onde? Temos que tomar cuidado muito com as amizades. Os pais que estamos aqui, que está aqui, precisa proporcionar encontros de apostólicos, de pessoas com a mesma cultura. Nós precisamos se preocupar com isso, porque na escola nós vamos ter amizades que não têm o mesmo costume nosso. Então, pense muito bem para onde seus amigos estão te levando. Que seja para um caminho bom, um caminho reto. E ao invés do seu amigo te puxar para as coisas ruins, que você tenha força para puxar ele para vir para a igreja, puxar ele para vir fazer as coisas boas, ensinar ele que aquilo que ele faz não é certo. Tá bom? Irmãos, para tudo isso acontecer, que eu conversei com vocês, nós precisamos ter um propósito de vida. Hoje, nós vivemos uma crise de propósito muito grande em todo o mundo. É preocupante. Quanto mais eu falo de propósito, mais dá vontade de falar. Porque quanto mais a gente analisa a vida do ser humano, a gente vê que não tem propósito. Ou às vezes tem propósito, mas não vive o propósito, não vive o processo. E o legal do propósito, que a cada dia você pode realinhar esse propósito. Eu posso sair daqui hoje uma pessoa melhor. Eu posso sair daqui hoje e falar: não, eu vou chegar em casa, vou realinhar meu propósito, vou ser uma pessoa melhor, vou ser uma pessoa santificada, vou fazer bondade. Então nós precisamos, mais do que nunca, pensar no realinhamento do nosso propósito. Porque é Ele que norteia a nossa vida. É Ele que nos mostra o caminho. É Ele que vai dar sucesso para todos nós. No mundo pós-moderno, vivemos uma crise de propósitos e sentido. As coisas mudam com muita velocidade e intensidade. Vivemos a era da aceleração das tecnologias, da liquefação da modernidade, termo usado por Bauman, para designar sociedade líquida, de maneira que as formas sólidas de princípios, valores sociais, familiares e religiosos se tornam líquidos e efêmeros. Irmãos, hoje está preocupante a gente olhar a humanidade. Tem casais que têm até medo de ter filho, porque está cada dia mais difícil a humanidade. Essa liquefação da humanidade, esse sumiço dos valores, dos princípios, está cada dia mais frequente. E é aqui na igreja que nós vamos ter força para vencer este mundo. Para vivermos no mundo, mas não fazer as coisas que o mundo oferece. No mundo, as pessoas buscam respostas fora de si, em cardápios prontos, se inspirando em comparações e modelos que só aumentam o vazio ou até um tédio existencial, chegando
a casos sérios de solidão ou até suicídio. E tem prevalecido as ditas soluções simplificadas e superficiais, fáceis para as questões primordiais de nossa vida, quando sabemos que a raiz primeira está no encontro do ser humano consigo mesmo, na meditação com Deus e seus santos, para encontrar o sentido de sua vida e direcionar a construção dos seus ideais. Então, irmãos, nós precisamos, mais do que nunca, ter um propósito forte. Quem tem propósito e ainda não vive o propósito, há oportunidade de realinhar esse propósito, tá? E a vigilância do propósito? Ela precisa ser diária. Se você percebe que essa sua inclinação, que esse seu gosto, que esse seu desejo te afasta do seu propósito, irmãos, tem como mudar. A gente consegue mudar até o paladar dos alimentos. A gente consegue aprender a gostar de um outro alimento que a gente não gostava. Então, se aquilo que você está fazendo está te afastando da igreja, está afastando você do seu propósito, pare de fazer. Como que eu vou parar? Orando, pedindo força para a Santa Avó, para tirar esse desejo da sua alma. Podemos mudar completamente, somos seres maleáveis e em construção. Então, o ser humano é um mistério. A gente consegue se moldar, nós somos maleáveis. E principalmente aqui na igreja. Nós viemos hoje, ontem tivemos uma mensagem, hoje vamos ter outra, final de semana vamos ter outro pastor, vai falar outras coisas, e com isso a gente vai tentando moldar a nossa vida. Pitágoras, no Museu Pitagórico, ele exigia que seus discípulos fizessem um diário. Por que ele exigia isso? Para seus discípulos tomar consciência do dia de hoje. Se alguma coisa não estivesse alinhado com o seu propósito, amanhã, quando ele passasse por aquela mesma situação, ele ia redobrar a atenção e fazer diferente. Então, o realinhamento do propósito precisa ser diário. Seria bom que antes de dormir, todos nós fizéssemos uma meditação. Deus, o que eu fiz hoje foi de encontro com o meu propósito? O que eu fiz hoje está dentro dos meus princípios? O que eu fiz hoje agradou a Deus e meus santos? Se não agradou, amanhã você tem um novo dia, uma nova chance de poder modificar a sua vida. Então, irmãos, essa transformação precisa ser diária. Por que tem que vir na igreja, sábado e domingo? É para a gente se transformar, para a gente ser melhores. E falo para vocês, às vezes tem irmãos com 50 anos de igreja que precisa se transformar, que ainda não entendeu, que ainda não tem propósito, e precisa. Tem alguns irmãos que vai se transformar num leito de dor. Isso precisa mudar. Às vezes vai sarar um ódio que tem no coração quando está prestes a morrer, sendo que teve a oportunidade da vida inteira para poder se livrar de ódio, de raiva, inveja. Então nós precisamos se transformar. A igreja veio para isso, para a gente se transformar. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa desorganizada. É nada, você está desorganizado. Nenhum ser humano é desorganizado por natureza. Foi uma coisa passageira da sua vida que se tornou vício. Eu sou uma pessoa nervosa, eu não aguento, eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Você não é nada, você não nasceu assim.
É um vício que deveria ser passageiro na sua vida, que você está carregando este peso para a vida inteira, prejudicando filhos, amigos, pais e toda uma geração. Então a igreja está aí para transformar o ser humano, para transformar todos nós. Eu sou uma pessoa impaciente. Não é. Você está impaciente. De repente você passou uma dificuldade na sua vida que trouxe esse sentimento à tona, mas era para ser passageiro na sua vida, não é para a vida toda. E você está carregando esse peso para a sua vida inteira, te fazendo infeliz. Fazendo infeliz muitas vezes sua esposa, seus filhos. E se seu filho não tomar cuidado, ele vai agir da mesma forma que você age com ele. Vai passar essa tristeza para outras gerações. Irmãos, cresça tanto, de tal maneira que as pessoas tenham que te conhecer de novo. Já viram essa frase? Nós precisamos cada dia ser melhor. E muitas pessoas, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Que graça tem. É tão gostoso ver uma pessoa se transformar. Nossa, essa pessoa era nervosa, agora é uma pessoa dócil, uma pessoa amável. A igreja faz isso. Então, irmãos, não tenham vergonha de se transformar, de ser uma pessoa melhor. A gente precisa, a cada dia que passar, ser melhor. E às vezes a gente precisa orar muito para essa transformação ser mais fácil na nossa vida. Porque o inimigo quer que você se transforme? Não quer. O inimigo quer que você seja uma pessoa melhor? Ele não quer. Então, irmãos, a oração, como eu falei desde o começo dessa palavra de incentivo, ela precisa acompanhar todos nós, a todo momento. A todo momento, nós precisamos de ter sabedoria. Sabedoria para quê? Para decidir. Sabedoria para responder seu irmão. Quando seu irmão vem todo nervoso, querendo te atacar, o que você tem que fazer? Santa Avó, me ajuda. Como que eu devo responder? Ou você vai responder à altura que o seu irmão está agindo com você? Então, se a gente saber usar essa sabedoria, essa oração, e não precisa ser nada extenso não. Às vezes a gente não tem tempo de orar num acidente, você fala Santa Avó e ela já vem te socorrer. Começa com os mini hábitos e deixa a procrastinação para lá. Comece hoje. Comece a orar quando você acorda. Comece a orar para levar seus filhos na escola. Comece a orar para fazer uma viagem. Comece a orar para comer, agradecer o alimento. Comece com os mini hábitos, com frases pequenas, e depois você vai criando intimidade com Deus e vai orando, contando suas mazelas, seus problemas. E Ele vai te ouvindo e vai te dando direção. Irmãos, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a insatisfação. Às vezes, tem alguns coristas que saem de casa, eu acredito que não faz oração, não pede sabedoria. Senta no banco, não cumprimenta ninguém e coloca defeito em tudo. Isso não está bom, esse regente não sabe reger, o órgão está muito alto, e começa a colocar defeito em tudo. Irmãos, cuidado, cuidado. Você está perdendo seu tempo. Não falo especialmente só para o coral de Goiânia, mas para todos que nos está acompanhando online, para todos os corais. A insatisfação tem tirado muitos da igreja. E não é só com o coral não. Às vezes a sua casa não presta mais. De repente sua esposa não presta mais. De repente seu casamento não tem mais graça. Seria melhor que se estivesse com outra pessoa. O casamento do vizinho é melhor que o seu. De repente seus filhos já
não traz mais prazer para você. De repente a casa que você mora não presta mais. De repente sua família não é mais agradável. De repente seus pais são chatos. De repente a vida está pulsando do outro lado do muro. Aqui do seu lado não tem vida, nada presta. Irmãos, o inimigo tem usado isso na vida dos apostólicos para tirar vocês do caminho, nós do caminho. A insatisfação, ela tem tirado muitos apostólicos do caminho reto. Temos que tomar cuidado com isso. Precisamos ser gratos por tudo que acontece na nossa vida. Às vezes Deus te dá tanta oportunidade para você ser melhor e você só reclama. Nós precisamos andar com a gratidão no nosso coração. Hoje só o fato da gente acordar, respirar, é uma vitória muito grande. A gente tem que acordar saltitando de alegria porque a gente está vivo. Que a gente está vendo nossa família, nossa esposa, o esposo, os filhos. Então a gratidão não pode fugir do nosso vocabulário e nem tampouco do nosso coração. O inimigo tem plantado essa insatisfação, principalmente dentro da igreja, para que nós não veja brilho de nada nas coisas. O pastor não presta, a reunião foi ruim. Então, irmãos, tome cuidado com essas coisas, porque a gente pode perder nosso tempo na igreja. Ao invés de se transformar, a gente vem e volta pior para casa. Mas não por causa da igreja, por causa do pastor, por causa do regente, por causa de nós mesmos, que não dá oportunidade para Deus agir e transformar a nossa vida. Então vamos abrir nosso coração, vamos tirar a pedra que às vezes impede de Jesus entrar em nossa vida, fazer morada e fazer projetos lindos com nossa vida. Vamos de fato ser apostólicos, vamos de fato louvar, participar do ministério de coral, mas ser assíduo, vir às reuniões, aos ensaios. E se você não puder somar, fica quietinho orando. Vê alguma coisa errada? Não, vou orar que isso vai mudar. Adianta você ficar reclamando? Então, irmãos, a gratidão, ela precisa acompanhar a todos nós. Ela precisa estar presente. Seja grato por tudo, por pequenas coisas que acontecem na sua vida. E falo mais uma coisa para encerrar essa palavra de incentivo. Se você estiver passando por alguma dificuldade, não fique triste. Deus está do teu lado. E eu tenho certeza que essa dificuldade veio na sua vida para te aproximar mais de Deus, para te trazer mais virtudes, para você poder orar mais, para você poder olhar tudo que está ao seu redor e agradecer, ser mais grato. Falo mais uma vez, Deus não criou o ser humano para viver no deserto. Deus criou todos nós porque Ele tem planos lindíssimos para nós. Então eu deixo essas palavras no coração de todos vocês. Deixo mais uma vez a minha gratidão, a minha alegria de estar aqui. E tenho certeza que vou levar boas recordações de todos vocês. E gostei muito de estar aqui. Espero que essas poucas palavras possam fazer diferença na vida de vocês. Tá bom? Um abraço e Deus abençoe todos vocês. Amém.